Bem, irmãos? Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19, amém? Quero fazer aquele agradecimento ao pastor Zé de Almeida. Deus dá oportunidade para estar aqui junto com os irmãos, nesse culto dos varões, irmãos. E eu quero perguntar aos irmãos: quantos creem que Jesus já está na casa? Diga assim comigo: eu creio que Jesus está neste lugar. Você acabou de crer que Jesus está neste lugar. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia! Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Jesus está na casa, amém? Quero agradecer aqui essa oportunidade. E como é um culto mal voltado para os varões, eu orei a Deus e Deus me colocou essa mensagem para nos dar um ânimo nesses dias que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para os irmãos: o Filho de Maria, a qual foi lida aqui na abertura, Jesus Cristo, Ele veio, nasceu, morreu e está aqui no meio de nós. 1 Reis capítulo 19, os irmãos só vão acompanhar, amém, irmãos? Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. No mesmo período, no mesmo, irmãos, a comunhão no meio do louvor, você também tem que estar agora na hora da palavra, aleluia. Porque João diz: conhecereis a verdade vos aleluia. Diz a palavra do Senhor: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Eli havia feito, e como totalmente mataram os teus profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser tua vida como um deles. E que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a se deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Os irmãos podem tomar seu assento, dando glória ao nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui, já louvamos a Ele, exaltamos o nome dEle. Agora é nós ouvir Ele falar conosco, amém, irmãos? Sou falho, sou pecador, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. E a palavra de Deus, irmão, nesta noite, ela nos traz para nós, como um culto voltado para os varões. E eu, estudando a Bíblia, soube a respeito de Elias. Elias foi um profeta, irmãos, no Reino Norte, no reinado de Acabe e o seu filho Acasias. E o nome de Elias, como conhecemos: o Senhor é meu Deus. E o que eu aprendo aqui nesta noite, estudando a palavra de Deus, para trazer da parte do Senhor para esse culto nesta noite: Elias era um verdadeiro homem, que falava não para agradar as multidões, mas como servo fiel a Deus, para defender, irmãos, os estatutos de Deus.
para a glória do Senhor. É como nos dias de hoje também, nós representamos Elias nos dias de hoje. Para quê? Para pregar o estatuto, pregar o evangelho de Deus. E como é um culto de varões nesta noite, Anábia subianda, Araba subianda, Elias era o profeta de Deus. Elias era o homem a qual Deus abençoava. Elias era o homem, presbítero Edinho, que ele tinha uma comunhão com Deus. É só Elias clamar a Deus e Deus respondia lá do céu. Xanábia subiandaraba cantarábia. E esse Deus está aqui nesta noite. Já podemos sentir a presença dele aqui, irmãos. E Elias, como nós lemos, era um homem protegido por Deus. Era um homem que ganhava batalhas. Era um homem a qual Deus, irmãos, diz a palavra de Deus. Quando Elias ele fez um desafio contra os profetas de Baal, e os irmãos conhecem o desafio ao qual fez o profeta de Baal, pedindo a Deus, fazendo ali um sacrifício, e ali colocando os profetas de Baal, enfrentando eles, dizendo: vamos fazer aqui um sacrifício, vamos fazer aqui um altar, vamos aqui clamar o Deus vivo de Israel, o Deus que responder, esse é o nosso Deus. E ali os irmãos conhecem essa história, essa Bíblia, conhecem essa mensagem, que preparou o bezerro, preparou ali a água, e Elias mandou os profetas de Baal clamar ao Deus. E quando eles clamavam ao Deus, clamava de dia e de noite, mas não houve resposta. Porque não era o Deus, irmãos, que operava o milagre, é um Deus que não tinha poder para nada. E esse Deus que tem o poder, o Deus do milagre, está aqui nesta noite. Mas quando o profeta ele ora a Deus, é só ele clamar a Deus, Deus respondia do céu, e o fogo desceu, e o fogo lambeu aquilo tudo, irmão, queimou o holocausto. Uma vitória que Deus deu para o profeta. A Bíblia diz também que Deus, irmãos, Elias foi sustentado por uma viúva. A Bíblia nos relata que Deus enviou ele até uma viúva que estava passando um momento difícil. E Deus falou para Elias, pastor José: vai até a cidade de Serepta, porque lá uma viúva vai te sustentar. E Elias chega a Serepta, irmãos, e quando ele olha a situação, não vê nada daquilo que Deus prometeu a ele. É como nós nos dias de hoje, Xanábia, Subianda, Raçuiandarábia. Hoje é um culto dos varões. O que Deus ele tem prometido para você, o que Deus tem usado alguém para falar com você a respeito daquilo que ele tem para fazer na sua vida. Você também, varoa, Deus ele tem um chamado conosco. Deus ele tem um plano conosco, irmão. Mas muitas vezes, quando nós estamos caminhando ao plano de Deus, e muitas vezes não é da maneira que nós pensamos, muitas vezes não é da nossa maneira, mas é da maneira de Deus. Quando Elias chega, vê a situação diferente. Se for eu, se for você, nos dias que nós estamos vivendo, Deus às vezes nos leva para algum lugar, nós chegamos lá, não tem nada, mas precisa de nós fazer algo para que o milagre venha gerar. A Bíblia diz que a mulher estava ali, irmãos, só ele e o filho, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e Elias gritou para aquela mulher: faz um bolo para mim.
E aquela mulher diz: tua serva só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas o que eu aprendo aqui nesta noite, a promessa de Deus para Elias não era para aquela mulher ser sustentada primeiro. Primeiro era o profeta. Tinha que ser, o bolo tinha que ser primeiro para o profeta. E ele dizia: faz primeiro para mim, porque não vai faltar o azeite na botija, e não vai faltar farinha na panela. Milagre de Deus sobre a vida de Elias. E a Bíblia também nos relata, queridos, que Elias, Deus mandou ele, irmãos. Elias foi sustentado, bebeu água do ribeiro. Quando sentiu fome, não tinha nada para comer, diz a Bíblia, que Deus sustentava Elias. A Bíblia diz que os corvos traziam pão e carne para Elias. Glória. Mais uma vitória que Deus deu ao seu profeta. Shanai, Darabia, Subian, Darabia. E esse Deus está aqui nesta noite. O Deus de Elias, o Deus que chamou a cada um de nós para uma obra, Ele está aqui conosco nesta noite. E Elias também venceu os profetas de Baal. Vitória. Mas só que tem um problema, irmãos. Nós não só vivemos só de vitória. Nós não vivemos só de vitória, só de bênção. Elias venceu muitas vitórias. É como nos diz de hoje, irmãos. O Evangelho, Elias, ele foi levantado para defender o estatuto de Deus. Como eu já disse aqui nesta noite, nós, igreja de Deus, somos levantados para defender também o Evangelho. Esse Evangelho distorcido, esse Evangelho, irmão, que não tem renúncia, Xanábia, Subiandarábia. Esse Evangelho, irmãos, que muitas vezes nós estamos ouvindo por aí, que é só vitória, não. Não é só vitória, não. Jesus diz, irmãos, em Marcos 8:35, aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Por aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas o profeta agora, irmão, recebe uma mensagem. E diz a Bíblia que o rei Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como totalmente mataram os seus profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro ao profeta que ia matar ele. Agora, irmãos, eu observo aqui o homem que tinha um contato com Deus, o homem que tinha, irmãos, uma comunhão com Deus. Quando ele orava, alguma coisa acontecia. Mas teve momento na vida dele, irmãos, que ele se amedrontou. E muitas vezes na nossa vida também, nós estamos louvando. Quando está tudo bem na nossa vida, é fácil pregar, é fácil louvar. Quando a porta está se abrindo, é fácil profetizar. Nós damos lugar, nós sapateia, nós profetizamos, aleluia. Nós falamos que Jesus é bom, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Jesus vai buscar a sua igreja. Como estamos, irmãos, cheios da graça de Deus. Mas tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, a luta é tão travada, que isso acontece comigo e acontece com os irmãos também. A luta vem travada, os mensageiros da morte vêm, o inimigo ele vem para querer nos desanimar. E muitas vezes, irmão, nós pensamos: será que Deus está conosco? Será que Deus está nessa peleja? Mas eu venho trazer uma palavra da parte de Deus para os varões e para essa igreja nesta noite. O mesmo Deus de Elias está aqui, irmãos. O mesmo Deus, quando Elias fugiu da ameaça de Jezabel,
Elias se sentiu cansaço. Elias, irmãos, era como eu, como você. Muitos pregadores às vezes falam que Elias foi covarde. Não. Quantas vezes nós pegamos esse microfone e pregamos, somos usados por Deus. E se nós não vigiar, irmão, pela luta que vem contra nós, na quarta-feira nós não queremos nada mais. Queremos entregar o cartão da igreja, queremos sair do nosso ministério, queremos abandonar tudo, por causa da luta está travada. Mas, irmão, Elias teve uma experiência com Deus, Deus não o abandonou. Na sua luta, no seu problema, na sua situação, irmão, Deus mandou o anjo e enviou, irmão, sustentou Elias com pão e com água. E eu quero trazer aqui da parte de Deus na sua vida nesta noite. Deus está contigo nessa peleja. Deus está contigo nessa peleja. O mesmo Deus de Elias fortaleceu Elias. Elias comeu, bebeu, e sabe o que Elias fez? Caminhou. Mas teve um momento que ele entrou na caverna e ficou na caverna. Eu quero dizer para mim e para você, nesses tempos que nós estamos vivendo, irmão, não é tempo de ficar na caverna. Não é tempo de parar, irmãos. Não é tempo de nós olhar para as coisas que vêm até nós, o disse-me disse, porque o diabo ele está aí, irmãos, para quê? Tentar parar a igreja do Senhor, tentar parar eu, você. O diabo não quer que nenhum de nós, irmão, levamos essa palavra, pregamos o evangelho, irmãos. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e com abundância, e ele está aqui nesta noite. E Elias entra na caverna, irmão, e Deus vai até Elias. A Bíblia diz que Deus ele foi até Elias. Elias na caverna, veio um fogo, não era Deus. Veio o vento, não era Deus. Veio o terremoto, não veio, não era Deus. E Deus perguntava: o que faz aqui, Elias? Elias diz: os profetas morreram e só eu fiquei. Enganado. Enganou Elias, irmãos. E muitas vezes nós também achamos que só nós está no negócio. Muitas vezes nós recuamos e achamos, irmãos, mas não. Deus tem os seus vasos, Deus tem os seus profetas da terra, Deus tem os seus escolhidos. Elias parou, Elias entrou na caverna, mas quando Deus tem um projeto na vida do homem, o homem pode entrar na caverna, o homem pode abrir um buraco na terra e esconder, mas lá de cima Deus está vendo. E eu quero trazer aqui da parte de Deus: não pare, não pare, porque Deus está te vendo, e não é hora de parar a nossa caminhada. Não é hora de parar, irmãos, porque ainda o ministério de Elias não findava ali naquele momento da caverna. E eu quero dizer nessa noite: você está achando, está querendo parar, está desanimado, ninguém olha para mim. Não. Se o homem não olha para nós nesta terra, nós temos um homem que olha para nós. É aquele lá de cima, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que morreu, ressuscitou, intercede por nós e está aqui no meio de nós. E Elias foi abençoado, irmãos. E Elias queria parar, e não é momento de parar. A Bíblia nos relata, queridos, que Elias queria parar. O homem de Deus, que tinha uma comunhão forte com Deus. Mas eu quero dizer aqui da parte de Deus para nós, o apóstolo Paulo, capítulo 15, de 58 aos Coríntios, ele escrevendo aos irmãos: portanto, meus amados irmãos meus, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor,
porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sede firme, irmãos. Sejamos constantes, porque o vosso trabalho não é em vão. Aquilo que você faz para Deus, aquilo que Deus te colocou na sua vida, não é em vão. Tem uma recompensa. Não do homem aqui na terra, mas uma recompensa de Deus. Ainda que o homem na terra não dá nada para nós, mas Deus colocou, irmãos, um compromisso na minha e na sua vida. Não é hora de parar. Se Deus te colocou um projeto na sua vida, te deu os dons, engrajeia com o seu dom. E tem muitos aí perdendo o dom, tem muitos aí esfriando, perdendo o talento, às vezes por causa do homem. Preste atenção aqui, irmãos. São muitos poucos que se alegram com a nossa vitória. Xanábia, Subianta, Arábia. São muitos poucos, irmão, que estão do nosso lado, que vê a nossa vitória. Nem todos, mas só aquele que tem o amor de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, tem o amor de Deus no seu coração, irmãos, que se alegra com a nossa bênção. Porque às vezes nós estamos sendo abençoados, às vezes Deus está te dando, Deus está te exaltando, mas o irmão da direita, da esquerda não sabe qual é a sua comunhão com Deus. E Deus abençoa aqueles que buscam Ele. Deus abençoa aqueles que é fiel a Ele. Aleluia! Jeremias 33, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E para nós ser um abençoador, para nós ser um homem de Deus abençoado na terra, uma mulher de Deus, um jovem abençoado na terra, nós temos que fazer aquilo que Deus se agrada. Aleluia! E a palavra de Elias não era para agradar os homens. E Deus também nos chamou nós para não agradar os homens, é agradar agradar Jesus Cristo. Porque o evangelho que nós estamos hoje, irmãos, eu creio que Deus é o Deus da prosperidade. Eu creio que Deus, irmão, é o Deus que cura, que liberta, que eu sou o milagre de Deus, Deus me curou também. Mas o evangelho que Deus nos colocou para nós pregar é o evangelho da renúncia. Renunciar ao pecado, aleluia! E quando nós somos usados, irmão, para pregar o evangelho, irmão, que não coopera com o pecado, nós somos sim afrontados. Porque é muito fácil dizer aqui para os irmãos: receba, receba, receba. Todo mundo levanta a mão e todo mundo quer a bênção. Eu quero também. Tem muitos que estão querendo só a bênção, mas o dono da bênção ninguém quer. Ninguém quer um compromisso com Deus. Não, irmão, domingo você vai fazer a oração. Não, passa para o outro, que para mim não dá. Às vezes até dá. Muitos estão querendo a bênção, muitos estão querendo um milagre, muitos estão querendo a cura, a libertação, o carro novo, a casa nova, mas não quer, irmãos, um compromisso com Deus. Xanábia, Subiandaraba, Subiandarábia. E Jesus diz na sua palavra, queridos, em Mateus 5,10: bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus. E muitas vezes nós, nos dias de hoje, essa palavra está servindo para mim agora. Muitas vezes nós só queremos vitória, só queremos bênção, só queremos ser bem-sucedido. Jesus disse: bem-aventurado que sofre perseguições. E hoje muitas vezes nós não queremos seguir perseguição, nós não queremos passar por uma prova, porque a prova que Deus nos dá, irmão, não é para que nós deixamos Jesus Cristo. A prova que Deus nos dá para nós não é para nós largar, jogar tudo para cima, não. É para contribuir para o bem. O apóstolo Paulo, Romanos 8:28, diz: saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados para o seu secreto. Você é chamado de Deus.
Você é chamado de Deus, igreja. Se está passando por luta, a culpa não é do pastor Zé, não. Se nós estamos passando por algum processo, não, a culpa não é do irmão da direita, da esquerda, não. Quando Deus prova, é porque Ele tem um projeto na nossa vida lá na frente. Se Deus está te provando, não entra na caverna, sai da caverna, vai fazer a obra de Deus, aleluia. Vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer e não olha para o homem. Olha para aquele que tem poder, irmão, para lançar no inferno, e aquele que tem poder para levar para o céu, que é Jesus Cristo, que está aqui nesta noite. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? É a palavra, irmão, amém? Glorifica Ele nesta noite, dá glória ao nome dEle nesta noite, porque, irmãos, há um poder sobrenatural neste lugar. Se você vem buscar, você vai levar, porque Jesus está na casa. E Ele é o Deus do milagre. E o apóstolo Paulo também, querido, em Efésios 6:10, dizendo: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestade, contra os príncipes das trevas deste século, irmão, e contra a hoste espiritual da maldade por lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Só vamos vencer os dias maus se revestimos da armadura de Deus, se revestimos da palavra de Deus, se revestimos na oração, no jejum, na consagração, aleluia. Não adianta eu pegar o microfone aqui e cantar, irmãos, domingo, e na segunda eu não levo uma vida, não oro, não faço nada, não leio Bíblia, nada disso, irmãos. O operar de Deus não acontece na nossa vida. Não, as coisas de Deus é coisa séria. Não adianta nós ficar o domingo todo sem pegar uma Bíblia, sem ler uma harpa, sem cantar um hino, viver uma vida, frouxa. Mas o sobrenatural acontecer, por milagre acontecer, quando você estiver cheio, a Bíblia diz: no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura, aleluia. Jesus diz, irmãos, vamos vigiar. Se nós não levarmos uma vida, irmão, de oração, de jejum, de consagração, podemos passar vergonha na terra. Porque Jesus diz, quando os discípulos foram lá expulsar os demônios, levaram couro. Os discípulos expulsaram, a Bíblia diz que levaram até Jesus um menino. O menino que tinha epilepsia, uma doença. E eles oravam, irmãos. Os discípulos de Jesus. Presta atenção aqui. Tem muitos que andam com Jesus, louvam o nome de Jesus, pregam o nome de Jesus, mas não encontrou ainda com Jesus. Chorava, subiandarava, subianda. Porque Jesus diz, irmão João, no capítulo 15, 7: se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser e será feito. Se você está com Jesus na vida, comunhão com Deus, preste atenção, a fé agrada a Deus. Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Se você tiver com a vida mesmo, baseada na palavra, vivendo uma vida de comunhão, vivendo uma vida também de bom testemunho na terra, aleluia. Quando o demônio se manifestar aqui, você tem o poder, a autoridade para expulsar. Se o paralítico vier aqui, você tem poder, irmãos, aleluia. Por que muitas vezes, irmãos, criticamos algum ministério aí? Porque o paralítico anda, é a Bíblia, é Bíblia. O que acontece na Bíblia, acontece. E Jesus nos deu essa autoridade. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. E estes sinais, os sinais de Deus, tem sinal de Deus aí? Tem sinal de Deus aí? Xanábia, Subiandarábia. Se você tem o sinal de Deus, o sinal de Deus, acompanharão aqueles que têm. Jesus diz: em meu nome, varões, em meu nome, Jesus diz, expulsarão. Então, para que ficar com medo? Quando manifesta o demônio. Em meu nome falamos novas. Quantos tem, irmãos? Falado sobre línguas estranhas, não entende nada, fica aí, ó, debochando, mas só sabe aquele que recebe. Shabá, Subiandaraba, Cantaraba. João, quando pregava no deserto, ele dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com fogo. Ai, choreando, esse Jesus está aqui nesta noite, aleluia, com fogo, irmãos. E não podemos deixar a chama apagar, não. Se Deus te deu essa autoridade, fala em língua na ordem. Porque Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Não é imitar a língua estranha, não. Não é imitar pregador, é você receber do alto o batismo do Espírito Santo. E Deus liberar uma nova língua na sua vida. E esse Deus está aqui nesta noite. E já para encerrar essa mensagem, queridos, não importa a circunstância, o problema vem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, no versículo 31, se Deus é por nós, Ele está aqui nesta noite. E nada pode nos separar, irmão, do amor de Deus. Essa luta que você está passando, ou ainda vai passar, não pode separar você do amor de Deus. Porque só Jesus tem o amor, só Jesus tem a vida eterna, só Jesus tem a vitória para nós. Mas se nós recuarmos, irmãos, nós vamos ficar envergonhados. Nada pode separar nós do amor de Deus. Nem a angústia, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, aleluia. E muitas vezes enfrentamos esse perigo, enfrentamos fome. Tem coisa que vem na nossa vida que vai querer nos paralisar mesmo. Mas nós temos socorro. O salmista Davi diz no Salmo 121: e elevo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro não está do meu pastor. O meu socorro não está na madureira. O seu socorro não está no pastor, não está na igreja. O seu socorro vem do alto, que é Jesus Cristo, lá na cantarada. E Ele está aqui, irmãos. O Salmo 91, a palavra está escrito: aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós temos que descansar debaixo da mão de Deus. Porque se nós olharmos, irmãos, para a situação que o mundo está enfrentando, você liga a televisão hoje, é só morte, né? Só morte, só destruição. Mas nós temos uma esperança que é Deus. E o nosso socorro está nele. E aqui na terra, irmãos, nós estamos aqui só de passagem. Aqui tudo é passageiro. Jesus está voltando e não é tempo de ir lá. Aleluia. Retenhamos sim a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu de nos buscar e vai nos buscar. Aleluia. Então, para nós subir para o céu, nós temos que estar igual aquela virgem prudente. O azeite tem que estar transportando. Aleluia. O azeite tem que estar transportando. Aleluia, irmão. Preocupar com nós mesmos. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. E hoje nós podemos observar, irmão, que quantos não está nem aí para nós nada. Se você não buscar para o céu, tem muita gente que não está nem aí não. O nosso compromisso tem que encher da palavra, do azeite, da presença de Deus, aleluia. Porque o amor já esfriou. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e os finais dos tempos o amor de muitos se esfriou.
E se eu me preocupar, irmão, com a minha salvação, se você não preocupar com a sua vida no altar com Deus, o irmão da direita e da esquerda vai preocupar não. Lembra da virgem prudente e virgem loucas? Só entraram na porta as prudentes, as loucas ficaram. E tem muitos que preocupam, irmãos. Tem muitos que se preocupam. Eu creio que há um povo na terra que busca, mas é um povo na terra que está ali, ó, devagarzinho, não quer um compromisso, quer as coisas da terra. E a Bíblia diz, né? Paulo disse: já ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima e não as de baixo. Precisamos das coisas de baixo, mas Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, aleluia, e as outras coisas serão acrescentadas. Fique de pé, já estou encerrando. Quero fazer uma oração por essa igreja em nome de Jesus. O mesmo Deus de Eli está aqui para te abençoar nesta noite. Eu não sei o que está faltando, mas esta noite Ele está derramando aqui pão, água, a vida para você, irmãos. Prosseguir. O pão vivo que desceu do céu, alimenta dele nesta noite. A água viva, irmãos, beba dela nesta noite. Senhor meu Deus, aqui está esse povo, meu Pai, a qual o Senhor colocou na minha frente para estar administrando essa palavra. Meu Deus, de cada pessoa aqui nesta noite, Anábia, Subiandarábia, eu venho a profetizar aqui, meu Pai, nesta noite, ó Pai, o milagre que o teu povo veio buscar, meu Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E que nesta noite, ó Pai, o mesmo poder, papai, a mesma glória, o mesmo poder que desceu aqui nesta noite sobre o louvor, o teu povo sentiu o teu poder. Agora é a palavra que liberta e que salva. Meu Deus, eu profetizo na vida de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, não deixe que eles voltem para trás. Não deixa, meu Deus, que eles venham cair. Não deixa que eles venham desanimar, meu Pai. Mas dá ânimo nesta noite, ó Pai. Reveste com a sua armadura. Reveste com o capacete da salvação. Eu profetizo a vitória aqui no pastor Zé, meu Pai. Meu Deus, esse ministério, a pessoa tem levantado ele dentro deste aí, meu Pai. Eu abençoo ele e profetizo, meu Pai, que as ovelhas, que a vida que se encontra lá fora, através do esforço do teu servo, desse ministério, que alma venha render os seus pés e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Eu agradeço